Olá pessoal, professor Heráclito, na nossa aula número 6, a última aula onde a gente vai terminar de desenvolver aqui o nosso código. Vamos agora, nós fizemos as funções frente e função trás na aula 5, agora vamos fazer o restante das funções e o loop, para que o nosso sistema funcione. Bem, eu vou copiar aqui o void essa função void trás, para a gente não ficar digitando. É só modificar os parâmetros, então vamos criar outra função aqui, vamos chamar void esquerda, para o motor virar para esquerda. Aí a gente vai utilizar aquele esquema lá, vamos habilitar, já está habilitado aqui, né, o motor 1 e o motor 2 em estado high. Agora, neste caso, para virar à esquerda, o motor da esquerda, no caso, que é representado pelo input 1 e input 2, aí nesse caso ele vai, como é que eu posso dizer? O IN1 e o IN2, ele tem que girar no sentido anti-horário. Então, para ele girar no sentido anti-horário, pelo aquele esqueminha que a gente fez aqui, ó, certo? No sentido anti-horário é o que? O low e high. Então a gente tem que colocar aqui low, IN1 e high, já tá ok, certo? E para o motor, o outro motor direito, no sentido horário, né? Ele vai low e high. Porque para o motor, para ele girar para a esquerda, né? Para girar para a esquerda, o que é que tem que acontecer? O motor direito tem que girar no sentido horário e o motor esquerdo tem que girar no sentido anti-horário. Então, esse outro motor aqui, representado pelo IN3 e IN4, que são os inputs input 3 e 4, para girar no sentido anti-horário, que o outro está girando no sentido horário, também vai ser low e high. Vocês podem conferir lá que a gente até fez logo no início, certo? Então os dois ficam low e high para virar para a esquerda. Vamos fazer agora a função para virar à direita. Para virar à direita, isso se você for fazer um carrinho, um robozinho, você vai perceber isso. Claro que você pode testar lá, né? Se não der certo, você muda. Mas geralmente é assim mesmo. Vamos ligar os motores, vou colocar aqui void direita. Void direita. E agora, nós vamos colocar, continua aqui N1 e N2 em estado high, os motores ligados. E para virar à direita, o que é que tem que acontecer? O motor da esquerda tem que girar no sentido horário, o motor da direita tem que girar no sentido anti-horário. Então, para o motor da esquerda, que é representado por IN1 e IN2, girar no sentido horário, o que é que a gente faz? A gente deixa em estado high, aqui seria high, certo? Basta olhar lá, por isso que a gente fez eu fiz aquela anotação lá no início para não atrapalhar, porque senão fica confuso. Se você não olhar lá em cima, você fica atrapalhado. Tá aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui esses comentários justamente para toda hora estar olhando, para a gente não se perder aqui. E o outro motor, representado por IN3 e IN4, IN3 e IN4, vai ficar high e low também para girar no outro sentido, certo? High e low. Por quê? Porque para virar para a direita, o motor esquerdo tem que girar no sentido horário e o motor da direita, representado por 3 e 4, tem que girar para a esquerda. Se vocês observarem, né, vai estar justamente aqui nesse esquema aqui, o sentido horário e anti-horário dos inputs aí. Aí você vê, pode observar lá que é muito fácil. E por último falta a função parar. A função parar é bem simples, né? Não precisa a gente basta parar os motores. Então a gente coloca aqui só essa parte do código, botar aqui void parar, void parar, e aqui eu só vou desabilitar os motores. Vou botar o EN1 em low e o EN2 em low, que aí ele vai desligar a ponte H e os motores param, né? Então tá feita a função, só falta fechar aqui a função com a chave. E agora a gente vai finalmente para o void loop, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá os
que a gente declarou lá no pull up, né? Esquerda, frente, direita, trás e parar. E vamos chamar aqui as funções, né? Vamos fazer esse while loop com a condicional. Como ficaria essa condicional? Condicional é if. If, né? Ou se, no caso, digital read. O que é digital read? Né? A leitura desse pino digital aí. Esquerda, ou seja, vai ler o botão lá que a gente, o botão esquerdo que a gente colocou. Então, se esse digital read esquerda for igual a 0, porque quando a gente aperta o botão ele vai para 0, certo? O que é que vai acontecer, né? Então a gente vai dizer o que? Chama a função. Que função? A função. Qual foi a função que a gente chamou lá? Que a gente determinou? Esquerda. Como é que a gente chama a função? Você vai botar a função com o parênteses vazio, né? Que ela não retorna. E aqui a gente fecha, ok? Fecha. E assim vai fazendo. Agora a gente vai chamar outra função, né? A função direita. Você vai copiar aqui agora, colar e só modificar, ó. Então a gente nós vamos chamar aqui se digital read direita, a gente chamou esquerda, vamos chamar direita agora, né? Direita é igual a 0, vai chamar que função? Esquerda não, vai chamar a função direita, né? Vamos chamar agora, vamos a outra função. Qual é a outra função? Se vamos chamar frente agora, né? Se o botão frente for apertado, que ele vai para 0, o que é que acontece? A gente chama a função frente. Depois de frente vem trás, né? Vamos chamar a função trás, certo? Nunca esquecendo de abrir e fechar essas chaves, que senão dá problema, certo? Então, se digital read trás, vou trocar aqui por trás, igual a 0, ou seja, se o botão trás lá, aquele botão na posição trás estiver igual a 0, o que é que a gente chama? A função trás que a gente construiu lá. Então ele vai chamar essa função no loop, né, e vai chamar a função e vai rodar aquele código que está aqui nessas funções, certo? É isso que acontece no loop. Então, ao invés da gente jogar tudo isso aqui, ó, dentro do loop, a gente só cria as funções para depois jogando aqui na condicional. Fica bem mais organizado o código. Poderia ser feito de outra forma? Claro que pode, né? Mas as boas práticas de programação requer que você organize o seu código de forma a ficar mais inteligível, digamos assim. Agora vamos chamar por último a função parar, né? Vou copiar aqui de novo, certo? Vou copiar novamente aqui e vou chamar aqui a função parar, certo? Aqui eu vou colocar aqui parar, que a gente deu o nome de parar lá no pull up, né? E aí se for igual a 0, ou seja, se esse botão estiver pressionado, ele vai chamar essa função parar, né? Por quê? Porque parar de letra maiúscula aqui é a constante que a gente chamou lá em cima no pull up, aqui, ó. Tá vendo aqui que a gente chamou? Esse parar, esses que a gente colocou. E esse outro parar aqui, entre parênteses, esquerda, direita, parar, são essas funções que a gente criou aqui, certo? São coisas diferentes, a gente só chama a função aqui, para não precisar repetir todo o código novamente. Então, está feito. Agora vamos testar para ver se funciona, ok? Eu vou puxar aqui, eu vou iniciar a simulação. Então agora vamos testar o código, né, para ver se funciona. Só aqui iniciar a simulação. Veja que os motores estão parados, né, porque a gente estabeleceu que ele ficasse parado. Agora vamos apertar o botão para frente. Apertando o botão frente, observem que os dois motores estão girando no sentido horário, né? Para trás, os dois motores giram no sentido horário, ok? Ou no sentido anti-horário. Para a esquerda, vamos clicar no botão da esquerda. Na esquerda, observe que o motor da esquerda vai no sentido anti-horário e o motor da direita no sentido horário.
E para virar para a direita, apertamos outro botão aqui. Observem que o motor da esquerda vai para o sentido horário e o motor da direita vai para o sentido anti-horário. E agora, se apertarmos o botão parar, o que é que acontece? Os motores pararam. Então, nosso código funcionou aí perfeitamente, né, sem nenhum problema. Ok? Tentem reproduzir, modificar o código, fazer da forma de vocês, porque é muito legal, muito divertido. Estudem bastante esse código e façam a versão de vocês, né? Façam variações para que aprenda cada vez mais.